Olá! Estamos dando início a mais um bate-papo aqui, através dos canais do Movimento Solidário Empresarial, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube e através dos podcasts da Anchor e do Spotify. Para tratar sobre o tema de impactos na carreira das pessoas, em função do momento em que estamos passando, está conosco a Angélica Dalla Rosa. A Angélica é natural de Santa Catarina, é engenheira e é coach de carreira. Para, junto comigo, conduzir esse bate-papo, está Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer, e Alessandra Fraga, que ela é consultora de imagem e parte da coordenação nacional da BPW. Tudo bem, Alessandra? Tudo bom, Rogério? Vou fazer então uma rápida apresentação. Sou Alessandra Fraga, empreendedora, sou consultora de imagem com foco em gestão e estratégia da imagem profissional e também sou coordenadora do Comitê de Capacitação Empreendedora da BPW Brasil. Falando sobre o movimento solidário empresarial surgiu nesse momento que estamos vivendo, onde nossos negócios, nossas carreiras foram colocadas em xeque, com a crise viral, e aí nos perguntamos o que vamos fazer. Então, eu, Ana Paula e Rogério pensamos em criar esse espaço, o Movimento Solidário, um espaço que a gente traz diversos profissionais de diversas áreas para falar um pouco, para eles contarem, para darem dicas, para auxiliar quem nos ouve e nos vê, também poder sair melhor dessa crise. Esse movimento ele alivia a nossa dor e a dor de quem está nos vendo e nos ouvindo. Ana Paula. Obrigada, Alessandra. Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, sou fundadora do Instituto Florescer, trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, palestras, treinamentos, mentoria, sou consultora empresarial e escritora. Faço parte deste movimento que é para todos e é colaborativo. É com o auxílio de todos os profissionais que aceitam compartilhar os seus conhecimentos aqui que o movimento é feito. Então, muito obrigada a todos os profissionais, a Angélica que está aqui hoje disponibilizando compartilhar o seu conhecimento e também a todos que estão assistindo, porque se não fosse vocês que assistissem e trouxessem um feedback para a gente que o movimento que a gente está fazendo está dando certo, está alcançando pessoas, não teria por que a gente estar fazendo tudo isso, né? Muita gratidão a todos. Rogério? Eu sou Rogério Bon, sou professor universitário, administrador, engenheiro, sou mestre em administração, palestrante na área de inovação, na área de pessoas. Tenho 7 livros escritos, editados, mais um que está chegando nos próximos dias. Consultor empresarial na área de planejamento e inovação. Fundei a Tempos Consultoria há mais de 25 anos e sou conselheiro do Conselho Federal de Administração. E tenho a felicidade de conversar junto com a Ana Paula e com a Alessandra, com a Angélica Dalla Rosa. Angélica, muito obrigado por abrir sua agenda para conversar com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Rogério. Obrigada, Ana. Obrigada, Alessandra. Acompanho o movimento de vocês, o trabalho de vocês, e é incrível poder estar aqui compartilhar com vocês e com quem está nos escutando ou está nos vendo hoje um pouquinho sobre tudo que está acontecendo na nossa vida e na nossa carreira hoje. Angélica, a gente tem conversado com profissionais de todos os continentes. Nós já falamos com pessoas de 10 países e de pelo menos 20 estados brasileiros. Profissionais liberais, empresários, empreendedores. E a gente percebe que, dependendo do local, os impactos estão causando efeitos maiores ou um pouco menores nas pessoas, mas todos estão sendo muito, muito impactados. Na tua percepção, Angélica, tu tens lidado com pessoas, tratado de carreira, quais são os principais problemas que tu tens visto acometendo as pessoas neste momento? Perfeitamente, Rogério. Como eu trabalho a maior parte do tempo de forma online já antes da pandemia, eu brinco que eu previ a pandemia, eu acabei me adaptando, então, antes dela, porque meu trabalho já era quase que 90% online, então eu já tinha esse trabalho atuando com profissionais do Brasil todo, né? Como coach de carreira, eu auxilio tanto no desenvolvimento profissional quanto na transição de carreira. E por conta disso, no momento da pandemia, eu continuei atingindo, enfim, atendendo pessoas de todo o Brasil. E realmente é engraçado que cada pessoa relata problemas diferentes, mas ao mesmo tempo eles se conectam entre si. Então, o que está acontecendo muito? Demissões, reduções salariais.
E muitas vezes, essa questão do profissional tem que adaptar totalmente a sua rotina para poder trabalhar, ser exigido de ser totalmente produtivo, mesmo com filhos em casa, animais de estimação em casa, familiares em casa, muitas vezes acometidos pela Covid-19 ou qualquer outro tipo de doença, tendo que se reinventar nesse momento, ao mesmo tempo ser totalmente produtivo e, além disso, ganhar um salário menor. Então, está sendo um momento bem desafiador para muitas pessoas. Em contrapartida, algumas pessoas estão conseguindo lidar bem com esses desafios, muito em função também de algumas empresas que vêm apoiando isso, prestando, muitas vezes, né, trazendo os dois lados da moeda, mas prestando para o colaborador também incentivos, ajudando eles, entendendo eles nesse momento, não somente colaborando financeiramente, mas também prestando algum tipo de apoio, algum tipo de contato, algum tipo de, por exemplo, um profissional de psicologia para auxiliá-los com saúde mental. Então, tá sendo assim, um misto de sentimentos, né, e um misto de diferentes relacionamentos entre equipe e empresas. Angélica, tu falaste uma coisa muito interessante, porque hoje 70%, 80% dos noticiários e da conversa das pessoas gira em torno da pandemia e de todos os reflexos disso. Só que muitas vezes as pessoas estão em casa, como tu falaste, com pessoas de mais idade ou mesmo com outras pessoas que já têm outras doenças. E as outras doenças, elas não sumiram. Não foi num passe de mágica, assim, olha, o teu problema cardíaco, a tua diabetes vai se transformar em Covid a partir de amanhã e só vamos falar disso. Então, isso acaba gerando um estresse adicional para as pessoas que já têm que lidar com aquela questão, né, naturalmente, e agora passaram a lidar com isso também. Como é que tu enxerga a questão do controle emocional e da doença psicossomática nesse momento, que parece que talvez seja um dos grandes problemas também que a gente está vendo acontecer? Com certeza, Rogério. Isso é engraçado que tem pessoas que fazem acompanhamento comigo há mais de 2 anos. E eu vejo a diferença dessas pessoas, de quando a gente iniciou para esse momento. Apesar de serem pessoas que já estão mais treinadas emocionalmente para isso, ainda assim o Covid-19 veio com esse embate inicial do e agora? E a partir de agora, como serão as coisas? Eu acho que nós, seres humanos, temos a tendência de ser um pouquinho, querer as coisas um pouco mais previsíveis, né? Principalmente falando de carreira, a gente já vem aquela cultura de funcionário público é estável. Quem nunca ouviu dos pais, dos familiares com muito amor? Faz um concurso público, não vai empreender, isso não dá certo, né? Então, se a gente já vem com essa cultura, imagina agora que o cenário é totalmente instável. Então, acaba afetando diretamente o nosso controle emocional. E isso, com certeza, é uma das maiores dores das pessoas hoje, e acaba, às vezes, sendo uma falta de controle emocional muito, entre aspas, mas muito mais fácil de ser treinado, tipo, não, eu só preciso meditar, eu só preciso voltar, refletir um pouco, desenvolver o autoconhecimento e trabalhar isso em mim. E muitas vezes em casos mais graves, como tu mesmo trouxe, né, desenvolvendo doenças como ansiedade, depressão, que aí realmente precisa de um profissional de psicologia, psiquiatria para acompanhar essas pessoas. Então, está sendo uma linha muito tênue entre até que ponto eu estou chateado com a Covid, estou preocupado, estou ansioso, né, com relação a isso, até que ponto já realmente virou uma doença, já virou algo que eu vou precisar buscar um tratamento. Está sendo uma linha bem tênue entre esses dois pontos hoje, né? E essas doenças que já existem ou que se instalam, elas acabam impactando na carreira da pessoa, porque muitas vezes tudo acaba parando para poder tratar dessas questões, e isso é algo que demanda muito tempo. Mas eu também gostaria de te perguntar uma outra coisa, Angélica, que a gente tem conversado, tu trouxeste o exemplo de funcionários públicos ou de funcionários de um modo geral, e são pessoas que, bom, felizmente têm um pouco mais de estabilidade do que empreendedores, profissionais liberais, informais, que têm uma dificuldade muito maior neste momento. Como é que tu estás vendo a realidade dessas pessoas que não podem parar no processo de pandemia? Porque às vezes a gente vê nas redes sociais e em muitos lugares discussões do tipo, mas todo mundo tem que ficar em casa, parar de trabalhar, não sei o quê. Sim, e como é que essas pessoas que não têm a garantia de renda vão parar totalmente neste momento? Isso é extremamente complexo, né, Rogério? E eu me sinto até desafiada a falar sobre isso, porque eu acho que tem casos extremamente peculiares. A gente precisaria olhar de uma forma mais individual para cada pessoa nesse momento, a gente ter esse cuidado. Acho que a gente tem uma mania
como seres humanos, normalmente generalizar as coisas. É muito fácil, né? A gente trazer a nossa realidade, por exemplo. Não, porque eu sou, sei lá, funcionário público. Então, poxa, é só você ficar em casa, é só você ter uma boa conexão com a internet que você consegue fazer tudo. Ah, eu tenho meu emprego lá, ok, talvez reduzir 25% do meu salário, mas eu tenho meu emprego, é só você reduzir alguns custos e dá tudo certo. Não, como você trouxe, tem gente que não está tendo nenhuma renda, tem gente que nem conseguiu ter o auxílio emergencial. Então, a gente olhar para a singularidade de cada um e, ao mesmo tempo, trazer uma visão que eu considero extremamente importante, apesar de eu entender que é difícil para muitas pessoas, que é difícil para alguns casos mais graves, nesse sentido, que não estão tendo nenhuma renda, muitas vezes nenhum familiar está tendo renda nesse momento, que é da gente fazer o melhor que a gente pode com os recursos que a gente tem e tentar se reinventar de alguma forma nesse momento, não como um discurso barato, não como vamos nos reinventar e tudo vai dar certo, não, mas realmente olhar de forma racional para esse processo. Poxa, se eu não posso sair de casa, se o meu trabalho foi totalmente afetado, que droga isso, realmente é um grande problema, mas o que você pode fazer para resolver isso? A gente está vendo casos incríveis de, por exemplo, porteiros que foram demitidos. Eu conheci um caso semana passada. Ele foi demitido e ele começou a vender bolinhos pelo iFood e está conseguindo ter retorno com a família. Então, pessoas que estão tendo novas ideias e se reinventando nessa crise, né? Por exemplo, aqui perto de casa tem um restaurante que antes vendia muito bem almoços, vendia realmente, não tinha problema nenhum com isso. Hoje eles já não podem, então eles estão fazendo marmitas e eles dão um mimosinho a mais para a pessoa, que também acaba atraindo mais o cliente. Então, apesar de não gostar de ver as coisas de forma geral, eu acho que se a gente parar para o nosso negócio, para o nosso trabalho e pensar como que eu posso me reinventar diante disso, talvez não tendo o retorno financeiro que eu tinha antes, talvez não sendo a coisa mais confortável que era para mim antes, que era o que eu sabia fazer, mas olhar como se você tivesse que começar do zero, realmente, lá no comecinho, resgatar quem você era no início como empreendedor e pensar como que eu fazia naquele momento. Hoje meu negócio já é algo usual para mim, mas lá no começo que não era, que olhar que eu tinha para conseguir desenvolver meu negócio. E a gente olhar nesse formato agora de novo, porque eu sexta-feira à noite, eu dei uma aula sobre LinkedIn e um professor de RH trouxe uma frase que eu achei incrível, que acho que conecta com isso que você trouxe. Ele falou o seguinte: Angélica, a partir de hoje, desse ano, todos voltamos a ser estagiários. Seja quem for o dono do seu próprio negócio ou não. Então, a gente tem esse olhar de estagiário, aquele olhar curioso, aquele olhar sem saber o que está acontecendo. Claro, com as devidas responsabilidades, que a gente sabe que são muito maiores hoje do que naquela época, mas ter esse olhar curioso de querer fazer, de querer desenvolver, de querer mostrar serviço. Acho que isso, tendo essa visão, né, equilibrando com o equilíbrio emocional que a gente falou, acho que pode ajudar muitas pessoas a saírem um pouco melhor dessa situação. E uma outra coisa, Angélica, que a gente, de certa forma, precisa o tempo todo repetir para nós mesmos e ajudar as pessoas a se darem conta disso, é que se é uma realidade a impermanência, ela também é uma realidade para o momento de pandemia. Então, se a gente sabia, tudo se transforma, tudo muda, tudo passa, tudo acaba, a pandemia também. A gente olha para trás, vê gripe espanhola, vê H1N1, vê peste negra, vê tantas coisas que naquele momento parecia assim impensável. Nossa, acabou tudo. Não acabou, passou. Né? Ou se encontrou uma cura, ou se encontrou uma vacina, ou o vírus foi se reduzindo e com o passar do tempo aquilo deixou de ser tão importante. Então essa questão das pessoas se darem conta, eu vou ter que reunir forças para, neste momento, superar essa travessia e lá do outro lado emergir com mais vigor, é algo necessário também. Com certeza. Adorei essa frase e ter essa visão, né, de que vai passar e não é discurso barato, realmente vai passar. A gente teve casos já, e dadas as devidas proporções, né, Rogério, mas trazer isso para a gente, acho que para o dia a dia, para a vida com pandemia ou sem pandemia, problemas sempre vão acontecer. A gente está disponível ali para fazer as mudanças necessárias. Com certeza é muito importante. Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Gratidão, Rogério. Angélica, muita gratidão por estar aqui, por compartilhar teu conhecimento. Seja muito bem-vinda a esse movimento e sempre que quiser retornar, pode entrar em contato, a gente vai te convidar também, porque, como vocês mesmos falaram, a pandemia passa e nada é permanente. Então, hoje a gente vai estar em uma discussão referente ao assunto da pandemia. Daqui a um ano, talvez a gente esteja nos encontrando novamente, falando de todas as oportunidades que surgiram durante a pandemia, com outro olhar, com outro pensamento.
E pensando nessa questão de mudança, de adaptação, de inovação, equilíbrio emocional, o que eu percebo muito também é a questão da motivação pessoal. A gente entra numa zona de conforto de sempre fazer do mesmo jeito e querer fazer sempre aquilo que a gente já está acostumado a fazer, e na hora que a gente é desafiado a mudar, até mesmo por necessidade, a gente cria uma resistência. Gera o medo, mesmo que a gente encontre possibilidades e oportunidades, o medo vai existir, e muitas vezes a gente deixa o medo bloquear. Então, a gente não quer sair. Aí onde começa a aglomerar e crescer as doenças psicossomáticas. Só que, para que a gente possa enxergar oportunidades e para que a gente possa se recriar, como tu mesmo deu as sugestões da pessoa começar, a gente nunca começa do zero, né? Na verdade, a gente tem todo um caminho de experiências e de vivências que a gente pode utilizar para que a gente possa desenvolver algo novo. Só que as pessoas ainda têm resistência em querer mudar. Muitas vezes, elas preferem olhar o problema, olhar a pandemia, olhar que o seguro não saiu, que o governo não está auxiliando, que o problema é grande, ao invés de encarar o fato de que o problema está acontecendo e que ela tem que direcionar a energia dela para encontrar soluções. Sabemos que nem todos os dias nós acordamos motivados e empenhados a fazer diferente, a ter energia, principalmente conforme o tempo vai passando, essa energia vai diminuindo, porque demora muito a gente encontrar uma estabilidade, por menor que seja. O caminho da pandemia está sendo, a cada dia a gente encontra um novo desafio, a cada semana a gente recebe informações diferentes, e a gente tem que lidar por dia e por semana, a cada momento, com informações novas e com fatos novos. Como você sugere para as pessoas, quais as ideias que você conversa com seus mentorados sobre se automotivar, encontrar caminhos, se manter com equilíbrio emocional? Dá algumas sugestões neste meio. O que você conversa com seus mentorados para que eles consigam se manter equilibrados para poder pensar em oportunidades? Perfeito, Ana. Acho que tu trouxe pontos bem essenciais, que é a questão da própria motivação e, novamente, não como um discurso de, nossa, vamos levantar todos os dias felizes, amar o que a gente ama e nenhum problema vai surgir na nossa vida. A gente sabe que às vezes a gente fala muito de automotivação e as pessoas batem nessa tecla, né? E a gente sabe que não é verdade. A gente ama o que a gente faz, acho que todo empreendedor tem que ser muito apaixonado pelo que faz, porque senão não se sustenta. E mesmo assim, tem dias que a gente acorda desmotivada. Então, algumas coisas que eu trabalho com meus clientes, acho que tem duas principais. A primeira delas é uma frase que eu aprendi com o Mário Sérgio Cortella, filósofo, que eu acho que 100% dos brasileiros que estudam algo relacionado a desenvolvimento pessoal conhecem, né? Não tem como não ser apaixonado por ele. E ele traz uma frase incrível, que ele fala o seguinte, que é para a gente fazer o melhor que a gente pode diante dos recursos que a gente tem, para que quando a gente tenha mais recursos, mais oportunidades, a gente possa fazer melhor ainda. Quando eu escuto essa frase, é algo que eu repito quase diariamente para mim, ou em alguma palestra, em algum momento eu acabo repetindo, porque eu acho que a gente volta para a base do ser humano e olha realmente, ok, nesse momento, qual que é o melhor que eu posso fazer? Talvez eu não consiga, sei lá, se eu tenho um comércio, por exemplo, né? Eu tenho uma loja de móveis, pensei agora, eu tenho uma loja de móveis. Eu não consigo abrir minha loja de móveis, isso não depende de mim. Não é uma coisa, eu não tenho recurso para abrir minha loja de móveis nesse momento. Mas o que eu posso fazer? Será que eu não posso fazer vídeos da minha loja mostrando aqui os materiais que eu tenho, mostrando quais são as opções para os clientes? Será que eu não posso entrar em contato com os clientes e perguntar como eles estão nessa pandemia? Ah, Angélica, mas isso não rentabiliza. Tudo bem, mas será que eu não posso vender minha mulher? Será que eu não sei fazer algum tipo de bolo especial que eu possa oferecer com desconto para os meus clientes? Coisas assim que a gente se permitir pensar nisso, diante dos recursos que eu tenho. O que eu tenho de recurso hoje? Eu tenho minha loja de imóveis, eu tenho a minha família, né, eu tenho os meus filhos. O que a gente pode trabalhar juntos para poder fazer dar certo nessa crise? Eu acho que isso se aplica a qualquer pessoa. A Angélica, meu chefe, acaba discutindo demais comigo, está acontecendo muito, porque ele tem medo que eu não estou trabalhando totalmente, 100% do tempo que eu estaria na empresa, ele acha que eu não estou trabalhando em casa, porque às vezes eu não atendo ele na hora.
Tudo bem, você não tem como controlar o seu chefe duvidar disso ou não, mas o que depende de você? Mostrar para ele que você está trabalhando, entregar o melhor trabalho disponível. Ficar gastando energia pensando, o que meu chefe pensa, o que ele não pensa, o que fulano pensa. Não vai resolver nada, então foca nos seus recursos que você tem e entregar o melhor para ele. Acho que essa frase do Cortella é o que ajuda muito para a motivação, porque traz essa autorresponsabilidade e não essa culpa, esse peso, né? Essa coisa leve, do tipo, ok, se é minha responsabilidade, eu vou fazer. E um segundo ponto também, Ana, é essa questão de esforço versus resultado. O que significa isso? A gente tem muita mania de nos medir pelos nossos resultados, né? Até tem frases que eu concordo que nós somos os nossos resultados, não o que a gente fala e tudo mais. Só que eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado nisso. Por exemplo, se alguém começa a empreender, ter clientes não depende 100% dessa pessoa. Ela pode ser o melhor profissional do mundo, ela pode se dedicar um monte, mas pode ser que naquele momento o cenário econômico, que talvez venha uma pandemia, não sei se já ouviram falar sobre pandemia, mas talvez uma pandemia, e essa pessoa não consiga ter clientes naquele momento. Mas isso não faz dela um mau profissional. Por quê? Porque o esforço dela está lá em cima, o que depende daquela pessoa está lá em cima. Então a gente tem essa visão, né? Não nos medir só pelo nosso resultado, e sim pelo nosso esforço. Caramba, eu não consegui ser promovida, Angélica. Tudo bem, mas e o que dependia de você? De ser um profissional fora da média, de se dedicar, de fazer os cursos que são necessários, de realmente entregar mais, de precisar ficar às 19 até às 20 trabalhando de vez em quando, se for necessário, de realmente dar ideias novas para o seu chefe, de realmente trazer soluções para sua empresa nesse momento. Você fez? Nossa, com certeza. Que bom. Então, se essa empresa não te deu oportunidade, você pode ter certeza que outra vai te dar. Você pode ter certeza. Isso depende do seu esforço. Então, acho que essa questão de você olhar o seu esforço vai te dar motivação. A não ser que realmente você é daquelas pessoas que gostam de arrumar desculpas, né? Que gostam de colocar a culpa no outro, aí não tem motivação que adianta. Aí você precisa realmente olhar para você e entender o que e fazer alguma mudança, né? Senão não tem motivação que adiante. Agora, se você realmente for autorresponsável, fazer as coisas, fazer o que depende de você, se dedicar para ser uma pessoa e um profissional melhor todos os dias, não precisa ser 100% melhor todos os dias, mas 1% melhor, 1% a mais, 1% mais dedicado, pode ter certeza que você valorizando esses pequenos passos, você vai ter a motivação necessária para fazer o que tem que ser feito e se reinventar nesse momento. Alessandra Fraga. Angélica, primeiro eu quero te agradecer estar aqui com a gente, né? Muito bom ter uma profissional como tu, compartilhando conhecimento para todas as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo. Eu achei muito interessante o que tu falaste sobre a questão das pessoas ser única, né? Nós somos únicos, cada um tem suas dores, tem seus gatilhos, né? Tem seus facilitadores, tem as suas habilidades. Então, cada um vai ter que lidar e tratar com a Covid, com a pandemia, de forma única, né? Para ela. Só assim ela vai conseguir atravessar tudo isso. Eu achei muito interessante tu falar isso, e aí eu fiquei pensando nos meus, né? O que eu estou fazendo, como Alessandra fazendo, para passar, para conseguir superar esses 4 meses, né? Então, assim, fazendo uma análise de tudo que vocês estavam falando, eu estava pensando aqui, que conhecimento para mim foi extremamente decisivo. O conhecimento é aquilo que tu estava falando, eu buscar o conhecimento na história e ler o que já aconteceu, como já passamos por isso, o que aconteceu, o que vem depois, o que vai melhorar, o que vai piorar, né? O conhecimento através dessas conversas que nós temos aqui, né? Essa troca entre as pessoas é um conhecimento muito importante que nos deixa mais forte. O autoconhecimento. E nesse processo, todo dia levantar da cama e saber quem eu sou, o que eu quero, né? Que aí vem a questão do propósito, que para mim é outro ponto que está me segurando, né? É saber quais são os meus propósitos, onde eu quero chegar, o que eu quero. Não importa, com pandemia ou sem pandemia, os meus propósitos são os mesmos, né? Não vai alterar. Então, isso nos dá um pouco de estabilidade no meio de tanta instabilidade, né? E eu acho que também a questão que eu anotei aqui, disciplina. Eu sou uma pessoa extremamente disciplinada, eu levanto no mesmo horário todos os dias, praticamente no mesmo horário, tenho as tarefas todas agendadas na minha agenda. Então, eu acho que esses são os instrumentos, as ferramentas que estão me auxiliando, certo? Como empreendedora.
Aí a pergunta que eu te faço é, tu, como consultora de carreira, algumas dicas para os empreendedores, para os profissionais que estão vivendo e ainda não descobriram, não se acharam, não sabem como se fortalecer, né? Quais são as ferramentas que vão te auxiliar. Então, algumas dicas para a gente conseguir acessar e passar por tudo isso de uma forma melhor. Excelente, Alessandra. Eu acho que tu trouxe um ponto extremamente importante, essa questão de propósito, que ainda é algo um pouco não só desconhecido, mas tem-se um preconceito, né, achando que é motivação barata, e ao mesmo tempo tem outras pessoas que já levam com um sentido diferente, então cada um leva em conta um sentido de propósito. Mas eu acho que você trouxe um conceito de propósito que eu concordo totalmente. Propósito é o que te faz bem, o que você realmente, quando precisa voltar para a motivação, o que você precisa olhar para te dar essa motivação, o que realmente faz parte de você. Então, se a gente for pensar na nossa vida como um todo, quais são as coisas que poderiam nos dar esse propósito? É como se fosse a nossa base. Então, eu gosto muito dessa frase. Quando você não souber mais o que fazer, volta para a sua base. O que é a sua base? Não sei, cada um pode ter a sua base. Sua base pode ser a sua família, sua base pode ser você mesmo, sua base pode ser o seu conhecimento, sua base pode ser os seus amigos, sua base pode ser uma crença religiosa que você tenha. Não sei, cada um tem a sua própria base. Mas quando você não souber o que fazer, volta para isso. O que realmente importa para mim? Se nada mais dá certo na minha vida, o que realmente me deixaria satisfeito por continuar vivendo? Do que eu não abriria mão de jeito nenhum na minha vida? E se permitir, eu acho que, Alessandra, fazer esses questionamentos mesmo, né? Realmente sentar um momento só você, sem internet, sem celular, sem nenhum tipo de qualquer interferência que você possa controlar, realmente sentar um momento só seu e começar a se perguntar sobre isso, refletir sobre isso, o que realmente importa na minha vida, né? Onde que eu realmente quero chegar, que tipo de pessoa eu quero ser, que tipo de profissional que eu quero ser, que tipo de vida eu quero ser. A gente se permitindo pensar nessas coisas, eu acho que a gente consegue acessar partes da mente que a gente não consegue acessar no dia a dia. Em que momentos, conversas como essas, acredito que vocês também tenham esses insights, que são coisas que talvez vocês nunca tinham pensado racionalmente, mas que acabam vindo ao natural e você sabe que é você. Acho que se as pessoas, cada um de nós fizer esse auto-exercício, essa auto-reflexão, vai poder voltar para a base. Então, acho que a primeira dica é essa. Volta para essa base, reflete sobre você, reflete sobre quem você realmente é e onde você quer chegar. Se nada mais dá certo, você vai ter um papelzinho escrito ali, você sabe que aquilo é importante, que aquilo só depende de você fazer o que tem que ser feito. E outro ponto que você trouxe muito bom, Alessandra, é essa questão de agenda. Eu já ouvi de muitos clientes, depende muito do perfil da pessoa. Vocês trabalham também com essa área de desenvolvimento, vocês sabem como é. Cada pessoa tem um perfil diferente. Então, tem pessoas que têm um valor de liberdade muito alto e acham que a agenda você vai ficar muito preso, muito engessado. E tá tudo bem, é uma questão de cada pessoa. Agora, você não precisa ter uma agenda. Se você gosta de agenda, eu particularmente, gente, tenho tudo na minha agenda. Sou só corações para agenda, sou que nem a Alessandra, assim, ó, levanto no mesmo horário, né? Eu tenho de 15 em 15 minutos das atividades. Quem vê minha agenda acha que eu sou louca, mas é assim que eu funciono, é assim que a Alessandra funciona. Mas como que você funciona? Você não precisa, não é o certo isso, não existe uma regra, tem que ser assim a agenda perfeita. Não, é como você funciona, olha para isso, mas você precisa ter uma organização de tarefas. Pode ser um caderninho escrito as tarefas que você vai fazer no dia, pode ser no mês, pode ser um planner na parede, pode ser, mas olhe para você, como você se organiza. Se você tiver uma boa gestão de tarefas que envolvam a sua vida pessoal e a sua vida profissional, eu tenho certeza que muito desse descontrole emocional vai diminuir e muito da motivação vai ficar, porque você vê as coisas acontecendo. Eu acho que algo que desmotiva muitas pessoas é não saber onde quer chegar e ao mesmo tempo não se sentir caminhando. Não é nem chegar naquele lugar, mas é sentir que você está longe, na verdade que você nem sabe para que lado você está indo. Quando você enxerga, nossa, eu quero chegar ali na janela, vocês não estão enxergando a janela, mas aqui na minha frente tem uma janela, então eu quero chegar ali na janela, e eu sei que a janela está ali, eu estou aqui, apesar de eu estar distante da janela, eu sei que ela está ali, que eu estou no caminho. É muito diferente de, será que eu quero chegar na janela, no armário, na porta? É diferente. Então, a gente ter esses dois pontos caminhando juntos, como a Alessandra trouxe, eu acho que são as principais dicas para a gente realmente começar ou continuar, né, caminhando bem nessa crise, caminhando bem nessa pandemia e tornar isso uma força para a gente. Não permitir que esse momento seja só mais um momento que aconteceu.
a gente vê uma baita oportunidade, porque eu estou percebendo isso também, que as pessoas que mais estão treinando a sua mentalidade nesse momento são as pessoas que estão alavancando independentemente da crise, ou se não alavancando, conseguindo se manter independentemente da crise. Então, trabalhando esses 2 pontos, acho que você treina a sua mentalidade para, seja o que quer que aconteça daqui para frente, você consiga ser uma pessoa e um profissional ainda mais desenvolvido. Angélica, uma questão que me parece importante e que tu também trouxeste para a gente refletir é a questão de terceirização de responsabilidades. É um ponto que a gente precisa também se dar conta. Se é verdade que eu não tenho como controlar tudo, eu preciso controlar aquilo que é de minha responsabilidade. Então, a hora que eu acordo e o que eu faço durante o dia, em boa parte, está na minha mão controlar. Talvez se meu filho vai aparecer no meio de uma live, ou se vai ter um cachorro latindo, ou não sei o quê. Ok, isso é um pouco incontrolável. Eu posso até tomar algumas medidas para evitar, mas daqui a pouco eu não vou conseguir evitar. Mas a decisão de acordar às 7 da manhã ou às 11 da manhã, ela é uma decisão que eu tomo. A decisão de passar o dia assistindo filme no Netflix ou assistindo vídeos que vão me ajudar a aprender uma coisa nova ou ler um livro novo, é uma decisão que eu posso tomar. Como é que tu percebe isso? Perfeitamente, Rogério. E eu acho que a gente tem que ter essa clareza de tipo, eu estou decidindo isso. E isso não quer dizer que você não pode, por exemplo, se estou cansada, Angélica, trabalhei a semana inteira. No domingo eu quero acordar meio-dia e ficar o dia inteiro no sofá. Ótimo, mas faça isso de verdade. Então descanse, não fique descansando e pensando, nossa, eu poderia estar organizando a minha agenda, eu poderia estar estudando determinado curso. Não, se é para você descansar, você decidiu descansar, você descansa de verdade. Agora, quando você decidir trabalhar, você trabalha de verdade também. A gente tem que estar fazendo as coisas com total presença para aquilo, né? Quer descansar, descansa. Quer ficar a semana inteira de férias, Angélica, mesmo não podendo. Fique, mas faça de propósito. Avise os responsáveis por isso e faça de verdade o que você estiver fazendo. Eu acho que a gente se treinar para isso é importante. E tu trouxe um ponto extremamente importante. Tem um movimento de levantar às 5 horas da manhã, que tem muita gente que faz, eu acho bem legal. Mas para cada pessoa, lembrando cada pessoa é única, né? Você não precisa levantar 5 horas da manhã para você ter sucesso, alcançar seus objetivos, você não precisa correr 15 quilômetros, ler 200 livros, não precisa fazer nada disso. O que você precisa é aproveitar o tempo que você tem. Se você levanta às 8 horas da manhã, aproveite esse seu dia produtivo. Se você hoje levanta às 10 horas da manhã, por exemplo, não faz nada o restante do dia, não vai se levantar às 5 da manhã que vai resolver a sua vida. O que vai resolver é você trabalhar a sua mentalidade. Então, fazer as coisas com presença de verdade, decidir o que você vai fazer, não ser comandado pelos seus sistemas emocionais, pelo prazer imediato, realmente decidir o que você vai fazer do seu dia, da sua vida. Acho que é um processo de você se treinar para realmente ser a pessoa e chegar onde você quer chegar. Angélica, a gente está chegando aí no término do tempo da nossa conversa. Eu vou convidar a Ana Paula Rodrigues Bon e a Alessandra Fraga para trazerem comentários para ti. E ao final eu te peço para tu deixares, por favor, uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aí pelo Facebook, Instagram, YouTube e o Anchor e o Spotify. Então, Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Obrigada, Rogério. Angélica, as pessoas, elas gostam de fórmulas, porque elas não querem pensar. Elas querem pegar algo pronto e se encaixar naquilo que é pronto e que, às vezes, não é a forma dela, né? E ela tenta se colocar dentro daquela forma que não é uma forma para o tamanho dela. E acaba se frustrando porque ela não consegue alcançar aquele resultado. Porque tem aquelas questões, o que pessoas de sucesso fazem? Isso, aquilo, aquilo outro. E as pessoas tentam copiar daquela forma. Só que esquece que o ponto de partida é diferente. Talvez as pessoas não tenham os mesmos recursos que aquelas pessoas de sucesso têm para poder alcançar o mesmo resultado. E acabam se frustrando por não conseguirem. E ela agora entrou uma necessidade de desenvolvimento pessoal. As pessoas têm que entender também o porquê que elas querem se desenvolver. Não é desenvolver por desenvolver, nem desenvolver porque é modinha, porque é uma palavra da hora, porque todo mundo fala que precisa desenvolver o pessoal e encontrar equilíbrio emocional. Tem que entender todo um contexto para que ela busque o desenvolvimento, não somente pessoal, como também profissional. E entender que o desenvolvimento é um processo.
E viver um processo também significa passar períodos em platô, né? As pessoas acham que todos os dias ela tem que evoluir obrigatoriamente. Evolui. Não, existem períodos que a gente vai evoluir, vai viver um momento de platô, vai adquirir outros conhecimentos, vai evoluir mais um pouco, vai passar por um momento de platô, e isso também é evolução. E a gente tem sempre que olhar do ponto de partida, de onde eu parti e onde eu estou agora. Eu desenvolvi, eu cresci, ou numa escala de 0 a 10, eu cresci 3, eu cresci 5, eu cresci 7. É importante você olhar de onde partiu, e não do que você cresceu de ontem para hoje. Porque faz parte, o platô do nosso desenvolvimento faz parte, entendeu? E a gente precisa aprender a enxergar o desenvolvimento como um todo. Não só, hoje eu fiz curso disso, amanhã eu fiz curso daquilo, amanhã eu fiz curso daquilo, e o aproveitamento de tudo isso, e a satisfação pessoal de tudo isso, e o resultado. Então, quando pensar na possibilidade de desenvolvimento pessoal, é importante conversar antes, fazer uma conversa antes com um profissional, um diagnóstico, para entender um pouco melhor o que é o desenvolvimento pessoal, para acabar não entrando nessas vibes de fórmulas prontas, não alcançando o resultado e se frustrando. Muita gratidão, Angélica, que nós possamos seguir sempre em crescimento, em evolução, e entender que também faz parte do crescimento os platôs e os momentos de espera e de pausa que é necessário para a nossa mente, para a nossa alma, e que possamos seguir melhor cada vez mais, e que a gente possa sair dessa pandemia com os melhores resultados possíveis. Gratidão. Sandra Fraga. Angélica, eu só tenho que te agradecer novamente por estar aqui conosco e falar que essa questão, tudo que tu nos trouxe, toda a tua fala, não é algo só para a pandemia. Eu acho que o que a gente estava falando aqui, eu já ouvi a Angélica falar 1 ano atrás sobre isso, né? A Alessandra e a Angélica, que a gente estava comentando aqui, que gosta de agendas, de ter tudo organizado, que a Alessandra que tem base no propósito, no compartilhamento, né? E ela já existia, né, antes, e vai existir depois da pandemia. Então, às vezes a gente fica muito focado no problema, né, a pandemia, mas a gente tem que fazer uma análise mais geral de tudo isso que nós estamos falando, para o antes, para o agora e para o depois, né? E se a gente não tiver tudo isso alinhado, não for linear, a gente não vai ter nem sucesso nem agora, muito menos depois. Então, eu acho que a nossa conversa foi muito importante para, de repente, para as pessoas que estão nos ouvindo e nos vendo, entendam que esse autoconhecimento, essa oportunidade que estão tendo agora para parar e refletir, vai auxiliar ele no profissional de que ele vai ser no futuro. Não conseguiu antes, mas pode conseguir depois. Muito obrigada. Obrigada, Alessandra, Rogério, Ana. Foi incrível participar com vocês. E eu acho que a dica final, complementando com isso tudo que a gente trouxe, eu acho que iria você voltar o foco para você. Tira o foco da pandemia, do problema do seu vizinho, do seu cachorro, do seu filho, de qualquer outra pessoa, e olha para você. O que você está fazendo por você? O que você está fazendo para continuar no platô, se for o momento, como a Ana perfeitamente trouxe, de seguir no seu platô ou de subir para o seu próximo nível? O que você está fazendo? Não se compara com o caminho da Ana, do Rogério, da Alessandra, com o meu caminho. Se compara com o seu próprio caminho. Perca de tempo você perder energia com o que foge do seu controle. Então, foca no que você tem controle, foca em ser a melhor pessoa que você pode para você e ficar cada vez mais próximo, cada vez mais direcionado nos seus objetivos, que isso com certeza vai te dar a motivação necessária para você chegar lá. Muito bem, muito obrigado, Angélica Dalla Rosa, engenheira, coach de carreira. Obrigado, Ana Paula, obrigado, Alessandra. E estamos chegando ao final de mais este bate-papo. Valeu, até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.